Eu acho que é muito perigoso partir do pressuposto de que a literatura nos torna pessoas melhores. Porque a literatura não nos torna necessariamente pessoas melhores. Isto é uma ideia anti-humanista. Mas a literatura pode até nos tornar pessoas piores. Porque quando as pessoas têm contacto com a grande literatura, pode gerar-se um processo de dessensibilização em relação ao real. Ou seja, nós podemos ser surdos para o grito real quando ainda estamos ensurdecidos com o grito que o Rei Lear lançou ao saber da morte da filha. E a história apresenta-nos uma série de casos de pessoas altamente eruditas, altamente cultas, que liam Flaubert, que ouviam Mozart e no dia seguinte exterminavam judeus. Eu não acredito na ideia platónica de que conhecimento é virtude. Provavelmente até é o oposto. Muitas vezes é o oposto. É preciso um bocadinho de ignorância para uma vida decente e civilizada. Isto faz-me lembrar um episódio, um momento de um filme do Woody Allen em que ela está a falar com ele, está a dizer que o amigo dela pintou o quadro X, o outro escreveu o ensaio Y, e ele, a certa altura, pergunta: mas você não tem amigos idiotas? Porque realmente é tudo tão inteligente, tão brilhante, que uma pessoa começa a ficar um pouco assustada. Dito isto, eu não estou a dizer o oposto, ou seja, eu não estou a dizer que as pessoas devem ser analfabetas. O que eu estou a dizer é que a cultura é a maior arma que existe. E ela pode servir para tudo. E como eu acredito que, independentemente da cultura, existe mal no coração das pessoas, a grande cultura pode ser um instrumento de mal nas mãos erradas. Ou seja, a cultura só funciona para nós raciocinarmos politicamente de forma benigna se ela estiver nas mãos das pessoas certas. Nós podemos ler a Germânia do Tácito, por exemplo, e ter uma visão inspiradora do que era a antiguidade clássica e entender quais são os limites e quais são as possibilidades da natureza humana. Mas houve o caso de um rapaz que leu a Germânia do Tácito e a seguir escreveu o Mein Kampf. Portanto, é preciso desmontar a visão romântica sobre as humanidades. As humanidades são um grande laboratório, mas elas não podem substituir uma educação moral. Caso contrário, elas convertem-se numa arma nas mãos erradas. E aquilo que eu estou apenas a dizer é que nós podemos contar com a literatura para muita coisa. Para entretenimento, para aumentar a nossa cultura geral, até para recolher na literatura uma série de conhecimentos emocionais, morais, muito importantes, que abrem os nossos horizontes, que nos tornam melhores. Mas o que eu estou a dizer é que a literatura não nos salva se o material de que somos feitos for um material que está para além de qualquer salvação. E se existe essa possibilidade do material de que somos feitos estar para lá de qualquer salvação, isso implica que a cultura, nas mãos erradas, longe de se tornar um instrumento de humanização, converte-se ainda mais num instrumento de desumanização. Ou seja, a cultura acaba por nos fornecer argumentos que nós não teríamos para praticarmos o mal. É por isso que eu digo que a educação clássica e humanística é fundamental quando o solo é válido, é valioso, para que possa florescer alguma coisa. Porque se o solo não é moralmente sadio, quando nós não temos uma concepção de dignidade da pessoa humana, etc., a literatura pode desumanizar-nos.
Eu sei que não é uma visão otimista da literatura, é apenas uma opinião pessoal. Poder-me-á dizer que, pela sua experiência, a literatura fez de todos os seus alunos pessoas melhores. E aquilo que eu lhe estou a dizer é que se eles... Claro, eu entendo. É uma... Não, porque, repare, porque nem sempre o conhecimento traz virtude, nem sempre o facto de conhecermos nos torna melhores, nos torna mais felizes. Isso, eu posso lhe dar um exemplo de natureza prosaica. Uma pessoa que sabe ter um câncer, será que é mais feliz por causa disso? Nem sempre o conhecimento é felicidade. Que a cultura não nos melhora, a cultura melhora-nos. O que eu estou a dizer é que... Não necessariamente. Só estou a dizer isto. É que não há uma ligação direta entre cultura e felicidade ou virtude. Não existe essa ligação. Pode existir. E eu acredito que na maioria dos casos ela existe. Eu acredito que na maioria dos casos ela existe. Ela poderá existir. Mas eu só estou a dizer é que não é adquirido que a cultura acabe por necessariamente, é quase uma relação de causa e efeito, necessariamente torna uma pessoa melhor. E eu não acredito que o Fernando Henrique Cardoso foi um bom presidente ou um mau presidente, porque era um indivíduo culto. Ou seja, eu aliás acho mais, eu acho que o tipo de inteligência política é muito distinta do tipo de inteligência erudita. E, enfim, eu não vou dizer, como um conhecido conservador americano, que preferia entregar o poder à primeira pessoa que ele encontrasse na lista telefónica do que a um professor da Universidade de Harvard. Porque enfim, mas eu direi que o tipo de inteligência política é muito diferente do tipo de inteligência erudita. E em relação ao Lula, enfim, eu não tenho conhecimento da política brasileira, mas eu não creio que se o Lula fosse capaz de dizer quantos cantos tem os Lusíadas, que ele seria o melhor presidente ou um pior presidente. Provavelmente seria um presidente mais culto. Isso talvez fosse, do ponto de vista da autoestima do Brasil, melhor. Mas os erros do Lula, ou as virtudes do Lula, advenhem exclusivamente da sua concepção do que é o político e do que é o fenómeno político. Não das leituras que ele fez ou não fez.